Bom, pessoal, vamos começar a aula de hoje, então. Na aula passada a gente estava definindo o que era o ponto de aderência, né? E conjuntos fechados, então. Só lembrando aqui. Então, a gente dizia que um ponto A é um ponto de aderência de um conjunto X. Oi, professor. Oi, Não Raquel. está aparecendo a tela para nós. Ah, desculpa. Deixa eu compartilhar aqui. Ok. Bom, beleza. Então, só lembrando. Um ponto é um ponto de aderência de um conjunto X. Se existe uma sequência de pontos aí do conjunto X convergendo para o ponto A. Bom, a gente deu vários exemplos aí de pontos de aderência de conjuntos, né? Por exemplo, e outra coisa, o conjunto dos pontos de aderência de X a gente denota como esse X com uma barra em cima. A gente diz que isso é o fecho do conjunto X. Bom, a gente deu vários exemplos aí na aula passada, então só para relembrar. Por exemplo, quando a gente pegar um intervalo aberto, por exemplo, do tipo AB, o fecho dele, o conjunto dos pontos de aderência, vai ser o intervalo fechado do conjunto AB. Uma observação importante é que qualquer ponto do conjunto já é ponto de aderência, né? A gente sempre pode considerar a sequência constante formada por esse ponto aí. Então, qualquer ponto do conjunto também é ponto de aderência. Mas podem ter pontos de aderência que não pertencem ao conjunto. Nesse exemplo aqui, por exemplo. Aqui, o conjunto são só os pontos interiores aqui do intervalo AB, mas a gente consegue uma sequência de pontos desse conjunto convergindo tanto para A quanto para B. Então, o A e o B são pontos de aderência do conjunto. Outros exemplos aí, digamos, sei lá, intervalo fechado à esquerda e aberto à direita. O fecho, de novo, é o intervalo fechado a B. Outro exemplo interessante que a gente viu foi a questão dos números racionais, né? O fecho desse conjunto aí são todos números reais. Porque qualquer número real a gente consegue uma sequência de racionais convergindo para ele, né? Qualquer número, seja racional ou irracional, a gente consegue uma sequência aí de racionais convergindo para esse ponto. E outro exemplo interessante que a gente viu também é esse conjunto aqui, o conjunto dos pontos do tipo 1 sobre n. O fecho dele vai ser o próprio conjunto, né? Qualquer ponto do conjunto é ponto de aderência, mas ele tem mais um ponto de aderência também, que não pertence ao conjunto.
que é o número 0. Esse conjunto aqui, 1, 1/2, 1/3, 1/4, e assim por diante. Essa sequência a gente sabe que ela converge para 0, né? Então 0 é um ponto de aderência desse conjunto aí. Bom, então vamos provar uns resultados aí envolvendo esses pontos de aderência. Só mais uma definição de conjunto fechado, né? Ele vai ser fechado se ele for igual ao próprio fecho. Como o conjunto X ele sempre está contido no fecho, dizer que ele é fechado quer dizer que vale a inclusão contrária, né? Isso sempre vale. Agora, a outra inclusão nem sempre vale. Quer dizer, essa inclusão ela vale quando o conjunto é fechado. O conjunto é fechado sem somente ser, então, ele contém todos os pontos de aderência dele. A gente tem exemplos de conjuntos fechados, conjuntos que não são fechados, aula passada, né? Eu não vou retomar isso porque a gente perde muito tempo. Mas vamos lá. Tem essa caracterização aqui que é bem útil para a gente, de pontos aderentes. Na demonstração dos outros teoremas, a gente vai usar bastante, tá? A gente vai mostrar que um ponto é aderente a um conjunto sem somente ser vale essa condição aqui. Toda a vizinhança do ponto intercepta o conjunto X em algum ponto. Então é o seguinte, um ponto A aqui, ele é um ponto de aderência de um conjunto X. Sem somente ser esses intervalos aqui do tipo A mais epsilon, A menos epsilon, eles interceptam o conjunto X em algum ponto. Isso tem que valer para qualquer epsilon maior que zero. Só não lembro se eu cheguei a demonstrar esse teorema aqui na aula passada ou não. Vocês se lembram? Bom, então pelo sim, pelo não, vamos fazer isso daí. Esse teorema está falando que o ponto é um ponto de aderência do conjunto sem somente ser qualquer vizinhança, qualquer intervalinho aqui que contenha o ponto A, ele tem que ter algum ponto do conjunto X, tá? Pelo menos um ponto. Que esse é somente C, né? Então tem que valer a ida e a volta. Bom, vamos tentar demonstrar isso daí então. Não tem muito o que fazer aí. Esse epsilon ele vai aparecer da definição de limite, tá? Quer dizer que o A é um ponto de aderência do conjunto, quer dizer que tem uma sequência em X, cujo limite é o ponto A. Então, é só encaixar as coisas aí que vai dar certo. Bom, vamos lá. É um teorema do tipo C somente C, então tem que mostrar a ida e a volta, né? Então, a ida. Bom, na ida a gente vai supor que o A é um ponto de aderência, então provar que vale essa condição aí. Então, vamos supor que o ponto A é um ponto de aderência do conjunto X.
O que significa dizer que o A é um ponto de aderência de X? Qual que é a definição disso? Dizer que ele é um ponto de aderência quer dizer que eu tenho uma sequência de pontos em X convergindo para A. Então, se eu tiver meu conjunto X aqui, por exemplo, digamos, intervalo, eu tenho uma sequência de pontos aí, x1, x2, x3, dentro de x, que está convergindo para esse ponto A aqui, digamos. Okay? Então, existe uma sequência xn em x. Então, que o limite dessa sequência é o número A. Agora, relembrando, qual que é a definição de limite de sequência? Para todo epsilon existe o n0, tal que aquela implicação lá é válida, né? Quer dizer, para todo epsilon maior que zero, existe um certo número natural n0, tal que para qualquer índice n maior que n0, a gente tem o xn menos a é menor que epsilon. Vocês lembram disso, né? Da disciplina do ano passado. E também acho, agora eu tô lembrando, acho que também foi passado na aula passada, sim, só não sei se foi terminado ele na aula passada. Ah, ok. Bom, mas é rapidinho aqui, vamos só refazer então esse exercício. Então, tá, essa aqui é a definição de limite, né? Essa condição aqui, você tem que lembrar que eu posso tirar esse módulo, né, da desigualdade, vai se transformar em alguma coisa desse tipo aqui. O A está entre x menos xn mais epsilon e xn menos... Ah, não, desculpa, o contrário. O xn está entre a mais epsilon e a menos epsilon. Então, se eu pegar esse A aqui, pensar na vizinhança A mais epsilon e A menos epsilon, todos esses pontos xn aqui, com índice maior que n0, estão dentro desse intervalo. Então, xn0 está aqui, por exemplo, xn0 mais 1, xn0 mais 2. Está todo mundo aqui dentro. São pontos de x dentro do intervalo. Que era o que a gente queria, né? Então, portanto, esse intervalo aqui, a menos epsilon mais a até a mais epsilon, ele intercepta pontos de x, né? Essa interseção é não vazia. Por quê? Porque tem infinitos pontos aqui, xn0, xn0 mais 1, xn0 mais 2, e assim por diante, são todos pontos de x dentro desse intervalo aí. Então, ok. Agora vamos tentar provar a volta. Então, supor que o A é um ponto de aderência e provar ali a... Não, supor que vale essa condição, que essa interseção é sempre não vazia, e provar que o A é um ponto de aderência. Realmente a gente já fez, né? Agora eu estou relembrando dessa demonstração. Então, vamos supor Sim, o eu acho que seguinte. Mas já que a gente está aqui, vamos terminar, né? Então, suponha que para todo epsilon maior que zero, essa interseção aí é não vazia. Então, a ideia é que a gente escolheu os epsilons de uma maneira inteligente, né? A ideia é que a gente pegar os epsilons do tipo 1 sobre n, porque 1 sobre n a gente sabe que é uma distância que vai convergir aí para zero, e a gente sempre vai conseguir um ponto x aí do conjunto x, que está dentro desse intervalinho a menos 1 sobre n, a mais 1 sobre n. Então é o seguinte, vale para qualquer epsilon positivo. Então, em particular,
para cada n natural, a menos 1 sobre n, a mais 1 sobre n. A interseção com o conjunto x é diferente do vazio, né? Meu epsilon aqui eu chamei de 1 sobre n. Então, sempre tem um ponto do conjunto x dentro desse intervalo aqui. Esse ponto eu vou chamar de xn. Vou escolher um dos pontos aí de x e chamar de xn, que satisfaz essa condição. Vou chamar de xn um ponto dentro desse intervalo aqui. Bom, então tem uma sequência de pontos em x. E a distância desse ponto aqui até A é quanto? Aqui está o meu ponto A. A mais 1 sobre n. A menos 1 sobre n. O ponto x está em algum lugar aqui, no meio desse intervalo. Qual que é a distância máxima dele até o A? Não passa 1 desse. sobre n. Isso, é 1 sobre n. Então, a distância do A até o xn tem que ser menor do que 1 sobre n. Quando n tende a infinito, isso aqui vai para zero, quer dizer que essa distância do A até o xn tende a zero também. Quer dizer que o limite dessa sequência tem que ser o número A. Ok, pessoal, então isso daí é uma caracterização aí para os pontos de aderência, usando essa questão do epsilon e tal. A gente vai usar isso para demonstrar um resultado importante agora, que é o que relaciona o conjunto aberto com o conjunto fechado, tá? A gente vai mostrar que o conjunto ele é fechado sem somente ser o complementar dele aberto. Então, dizer que um conjunto é aberto quer dizer que o complementar dele é fechado, e dizer que o conjunto é fechado quer dizer que o complementar dele é aberto. Na verdade, quando a gente estuda topologia geral, sem pensar na reta, a definição de conjunto fechado é essa. Um conjunto é fechado quando o complementar dele é aberto. Tá? Então, esse teorema vai mostrar que essa definição da topologia e a definição que a gente criou aí para a reta, elas são equivalentes. Então, o conjunto é fechado sem somente C. O complementar dele, que eu vou chamar de... Vou denotar assim, como x complementar, que é a diferença aí do... Bom, é o complementar, né? Conjunto R menos o x. É aberto. Então, vocês vão ver que esse teorema que a gente acabou de demonstrar, ele é bem útil aí nessa outra demonstração, tá? Olha, só para dar uns exemplos aí, antes da gente demonstrar. Por exemplo, se a gente pegar... Pegar um intervalo AB, digamos. Fechado aqui em A e em B. Esse conjunto é fechado, certo? Qual que é o complementar dele na reta? Olha, o conjunto X é esse intervalo aqui, de A até B. Qual que é o complementar dele? A reta menos ele. Uhum. Como é que a gente pode escrever esse conjunto? São todos pontos aqui menores do que A ou maiores que o B, né? A gente pode escrever assim. Aqui de menos infinito até o A.
tem que ficar aberto em A, porque o A pertence a esse conjunto. E também aqui de bem em diante. Olha, notem que esse aqui é um conjunto aberto, né? Qualquer ponto que eu pegar aqui nesse conjunto é ponto interior. Qualquer ponto que eu pegar aqui nesse conjunto, a gente sempre consegue um intervalinho aberto aqui pequenininho, totalmente contido nesse conjunto aí. Mesma coisa para cá. Se eu pego aqui, sei lá, pegar outro conjunto que a gente sabe que é fechado, digamos, dos números naturais. Quem que é o complementar dele? Aqui, 1, 2, 3, assim por diante. Bom, são os números reais que não são naturais, né? Também é um conjunto aberto. Olha, qualquer número que eu pegar que não seja natural, eu sempre consigo um intervalinho aberto pequenininho aqui, que só tem números não naturais. Aqui é a mesma coisa. Aqui também. Então esse conjunto também é aberto. Esse é fechado. Pegar um conjunto que não seja nem aberto nem fechado, digamos, um intervalo desse tipo aqui. Por que esse conjunto não é aberto? Porque se eu pegar o A, eu não consigo um intervalo que vai estar totalmente contido dentro do intervalo AB. Uhum, isso mesmo. Então, esse conjunto ele tem um ponto que não é ponto interior, né? Então ele não é aberto. E por que ele não é fechado? Ele não é fechado porque ele não tem todos os pontos de aderência dele. Tem um ponto de aderência aqui que não pertence ao conjunto. Então, olha, o conjunto ele vai ser aberto quando ele for igual ao interior dele. Ele vai ser fechado quando ele for igual ao fecho dele. Tá? Não está acontecendo nenhuma coisa, nem outra aqui nesse caso. E se a gente pegar o complementar dele, que seria o intervalo aqui, menos infinito até A, e daí de B mais infinito, também, não é nenhuma coisa nem outra, né? Ele não é um conjunto aberto, porque o ponto B não é ponto interior, e não é fechado porque o A é ponto de aderência e não está no conjunto. Tá? Ou se eu pegar agora conjunto, pegar a reta inteira, digamos. Quem que é o complementar dela? Conjunto vazio, né? A reta, ela é um conjunto aberto? Sim. Sim. Todo ponto da reta é ponto interior, né? Então, por esse teorema, a gente pode dizer que o conjunto vazio é um conjunto fechado. Mas a reta também é um conjunto fechado, né? Todo ponto de aderência da reta é um número real. Então, por causa do teorema, a gente pode dizer que o conjunto vazio também é um conjunto aberto. E como eu falei antes, esses são os únicos exemplos de conjuntos na reta que são fechados e abertos ao mesmo tempo. Tá? Bom, vamos demonstrar esse teorema aí, então. De novo, sem somente ser, né? Vamos supor agora, então, que o conjunto é fechado e mostrar que o complementar dele é aberto.
Bom, aqui tem dois casos que a gente tem que considerar, né? Pode ser que o complementar dele seja o conjunto vazio ou não. Então, o primeiro caso aqui. Se o complementar dele for vazio, o vazio a gente sabe que é um conjunto aberto por definição, né? Então vamos supor que o complementar não é vazio, que tem algum ponto ali dentro. O que a gente tem que demonstrar agora, então, nesse segundo caso? Ó, tenho aqui meu conjunto X, e o complementar dele é alguma coisa não vazia. Quer dizer, que tem pontos ali dentro, né? Como é que eu faço para mostrar que um conjunto é aberto? Ele tem que ser igual ao interior dele. Isso mesmo. Então, tem que mostrar que todo ponto dele é um ponto interior, né? Então, vamos lá. Vamos pegar um ponto aí nesse complementar. A gente quer mostrar que esse é um ponto interior. Bom, vamos pensar o que a gente sabe sobre o conjunto X. A gente sabe que qualquer ponto o conjunto X é fechado, né? Então ele tem todos os pontos de aderência dele. Então, como o X é fechado, quer dizer, o X é igual ao conjunto dos pontos de aderência dele, e a gente está pegando um ponto no complementar desse conjunto, esse aqui não pode ser um ponto de aderência, certo? Do conjunto X. Então, esse não é um ponto de aderência. E naquele teorema que a gente mostrou agora, sobre aquela caracterização dos pontos de aderência, né? Os pontos de aderência são os pontos que satisfazem essa condição aqui. Qualquer intervalo aberto aí, contendo o ponto, ele tem que interceptar o conjunto X em algum lugar. Então, dizer que não é um ponto de aderência quer dizer que existe algum intervalo desse tipo cuja interseção com o conjunto X é vazia. Estou negando essa condição aqui. Então, como ele não é um ponto de aderência, não é um ponto de aderência, então, pelo teorema anterior, tem que existir algum epsilon positivo tal que esse intervalo aqui, x menos epsilon, x mais epsilon, não intercepta o conjunto X em ponto nenhum. Para ser de aderência, tinha que ser sempre não vazia isso daqui, né, para qualquer epsilon. Se não é de aderência, então existe algum epsilon tal que isso daqui é vazio. Ok. Então, olha, só para fazer um desenho aqui para ficar mais claro. Aqui está nosso conjunto X. A gente pegou um ponto no complementar dele. E eu estou falando que existe... Opa, deixa eu ver X. Que existe um intervalinho aberto aí. X mais epsilon, X menos epsilon, que não intercepta esse conjunto aqui. Bom, se ele não intercepta o X, quer dizer que ele está totalmente contido no complementar dele, né? Não tem nenhum ponto dentro de X. Então, estão todos os pontos fora de X. Logo,
esse intervalo aqui inteiro, x menos epsilon até x mais epsilon, ele tem que estar aonde? No complementar do x. Quer dizer que ele é um ponto interior, o x é um ponto interior desse conjunto complementar. A gente conseguiu um intervalinho aberto aí, contendo x totalmente contido nesse conjunto. Esse ponto x é um ponto interior do complementar. Então acabou, né? A gente mostrou que qualquer ponto, então, do complementar é um ponto interior, ou seja, o conjunto complementar é aberto. Então pronto, isso daí demonstra a ida do teorema, né? Falta a volta. Na volta a gente vai supor que o conjunto complementar é aberto e mostrar que o x é fechado. Então na volta. Ah não, desculpa, aqui é aberto. Está supondo que o complementar é aberto, quer mostrar que o conjunto é fechado. Bom, para facilitar, vamos dividir em dois casos também, igual a gente fez antes. Pode acontecer desse conjunto X ser vazio ou não, né? Então, primeiro caso aqui. Se o X é vazio, o que acontece? O conjunto vazio a gente sabe que é fechado, né? Porque não tem nenhum ponto de aderência do conjunto vazio que não pertença ao conjunto vazio. Porque o conjunto vazio, na verdade, não tem nenhum ponto de aderência. Então, nesse caso, ok, porque a gente já sabe que o vazio é fechado. O conjunto vazio é fechado. Então, um caso interessante é quando o X é não vazio, né? Então, digamos que o X seja não vazio. Então, o que a gente faz agora? Vou mostrar que esse conjunto é fechado. Como é que a gente pode fazer isso? Olhando as notas de aula, eu sei o que fazer. Agora eu quero entender o porquê daquilo. Que a gente está provando por absurdo, né? Isso, por absurdo. Então, vamos supor por absurdo que esse conjunto não seja fechado, né? Então, beleza. O que significa dizer que o X não é fechado? Quer dizer que ele não é igual ao fecho. Quer dizer, existe algum ponto de aderência do conjunto X que não pertence ao próprio conjunto X. Um ponto de aderência tal que o A não pertence ao conjunto X.
Uhum. Então, só para ilustrar aqui. A gente tem nosso conjunto X aqui. Eu estou supondo, por absurdo, que tem um ponto de aderência A do conjunto X que não está no conjunto. Tá? Bom, vamos usar a nossa hipótese agora. Se ele não está no conjunto, quer dizer que ele está no complementar, certo? O A pertence ao complementar do X. O que eu sei do complementar? A hipótese aqui é que é um conjunto aberto, né? Então, se é um conjunto aberto, qualquer ponto dele tem que ser ponto interior. Como esse conjunto é aberto, então A é ponto interior desse complementar. Se ele é um ponto interior, eu consigo um intervalinho pequenininho aqui, contendo o ponto A totalmente contido aqui no complementar, não é? Ou falando de outra forma, eu consigo um epsilon positivo tal que esse intervalinho aqui, A mais epsilon, A menos epsilon, está totalmente contido no complementar. Então a gente consegue um epsilon positivo aqui. Então que esse intervalo x não, A menos epsilon, A mais epsilon, está totalmente contido no complementar. Se ele está contido no complementar, quer dizer que ele não tem nenhum ponto do conjunto X. Ou seja, se eu fizer a interseção disso daqui com o conjunto X, o que a gente vai ter? Conjunto vazio. Vazio, né? E olha só, lembrando lá do ponto de aderência, a caracterização dos pontos de aderência que a gente fez no outro teorema, ele falava que um ponto de aderência é C e somente C. Essa interseção é sempre não vazia, né? Tem que valer para qualquer epsilon positivo. E a gente achou um epsilon que isso aqui não é verdade. Então, esse A não pode ser ponto de aderência. Que é uma contradição, né? Nossa hipótese é que ele era. Então, pelo teorema anterior, esse ponto A não é ponto de aderência. Que contradiz nossa hipótese. Então, pronto, pessoal. Aí está um jeito bem útil da gente verificar se um conjunto é aberto ou não, verificando o complementar dele. Se o conjunto for aberto, o complementar é fechado. Se o conjunto for fechado, o complementar é aberto. Então, se a gente pegar, por exemplo, esse conjunto aqui, 3, união 2, 5 até 9, depois união com de 10 em diante. Como é que eu posso mostrar que esse conjunto é fechado? Bom, tentando usar esse teorema que a gente mostrou agora. Vamos ver o complementar dele, né?
Olha, esse aqui é o conjunto de 1 até 3, depois de 5 até 9 e depois de 10 em diante. O complementar desse conjunto aqui é o que sobrou, né? Então vem aqui do menos infinito até 1, aberto no 1. Depois esse intervalo aqui de 3 até 5, aberto nos 2. E depois do 9 até o 10. É uma união de 3 intervalos abertos. A gente já viu que a união de conjuntos abertos é aberto. Então, esse conjunto é aberto. Pelo teorema de antes, esse conjunto aqui tem que ser fechado. O complementar do aberto é fechado, né? Aí só mais um detalhe que a gente já falou de fronteira antes na aula passada, né? O conjunto era aberto, sem somente ser, ele não tinha nenhum ponto de fronteira. Nos conjuntos fechados acontece o contrário. O conjunto vai ser fechado sem somente ser, todos os pontos de fronteira estão dentro dele. Eu vou deixar esse teorema aqui como exercício, tá? Vou colocar ali na lista. Então, o conjunto X é fechado, sem somente ser, todos os pontos de fronteira dele estão dentro do conjunto X. Então, por exemplo, aquele intervalo de 3 até 4, fechado em 3 e aberto em 4, ele não é fechado por quê? Porque não tem todos os pontos de fronteira dentro do conjunto. A fronteira aqui seria conjunto 3 e 4. O 3 está dentro, mas o 4 não está no conjunto. Demonstração aqui eu vou deixar como exercício, tá? Bom, beleza. Só mais uma coisa. Lá, quando a gente falou de topologia geral, tinham 4 propriedades ali dos conjuntos abertos, né? Que tinha que satisfazer a topologia. Deixa eu voltar aqui. Tá, essas 4 coisas aqui. O X é um conjunto aberto, o vazio é um conjunto aberto, a interseção de 2 abertos tem que ser aberto, e a união qualquer de abertos é um conjunto aberto. Para fechado, a gente vai ter 2 propriedades parecidas com essas 2 aqui. Só que é o contrário, na verdade. A gente vai mostrar aqui, se eu tiver 2 conjuntos fechados, então a união dos 2 é fechada, só vale para a união finita. E se eu tiver uma família de conjuntos fechados, em vez de eu ter a união deles sendo um conjunto fechado, vai ser a interseção. A interseção de uma família de conjuntos fechados vai ser um conjunto fechado. A gente já mostrou essas 2 propriedades para conjuntos abertos, né? No caso da reta. Para fechado, é só usar as operações entre conjuntos aí. Deixa eu ver se vai dar tempo de fazer isso. Tá, pessoal, eu vou deixar para fazer na próxima aula, senão vai ficar meio corrido aqui, tá? Vou encerrar por aqui hoje. Daqui a pouquinho eu já vou colocar a primeira lista de exercícios ali para vocês fazerem no Moodle. Beleza? Então, até semana que vem, pessoal. Professor, eu tenho uma dúvida. Esse livrinho ali que você usa na aula que você está lendo agora, ele não é igual aquelas notas de aula que está no Moodle, né? Esse que eu estou fazendo agora?
Eu acho que eu Isso. atualizei uma coisa ou outra. Eu já vou postar a versão atualizada ali também. É que às vezes vou dar uma olhada ali, às vezes tem que corrigir alguma coisa, inserir uma outra coisa. Mas eu vou atualizar ali o arquivo. Beleza? Beleza. Então, beleza. Até mais, gente. Até mais, professor. Boa noite. Tudo bem. Boa noite.